Olá, meu irmão, minha irmã. 20 dias juntos. Você consegue acreditar nisso? 20 dias fazendo a leitura do Evangelho de São Mateus. Chegamos, ao meio da nossa jornada. E hoje, no capítulo 14, versículos de 22 a 33, nós vamos ouvir a fé nos momentos difíceis. Logo em seguida, isso após a multiplicação dos pães, Jesus obrigou os discípulos a entrar na barca e ir na frente para o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Logo depois de despedir as multidões, Jesus subiu sozinho ao monte para rezar. Ao anoitecer, Jesus continuava aí sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era batida pelas ondas porque o vento era contrário. Entre as 3 e as 6 da madrugada, Jesus foi até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." Jesus respondeu: "Venha." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus, mas ficou com medo quando sentiu o vento e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que você duvidou?" Então eles subiram na barca e o vento parou. Os que estavam na barca se ajoelharam diante de Jesus, dizendo: "De fato, tu és o Filho de Deus." Meus irmãos e irmãs, uma passagem, bonita, interessante e que nos ensina muito, nos ensina muito. Muitos anos atrás eu li essa passagem com um amigo que tinha acabado de se converter. E ele estava muito feliz, mas estava morrendo de medo de que aquela fé fosse apenas uma fase, uma empolgação que logo passaria. E eu acho que muita gente se sente assim hoje. Pedro é a pessoa que ajuda a gente a entender essa sensação. Ele é ideal, ele é corajoso, mas ele também é impulsivo e às vezes um pouco atrapalhado. São Pedro representa cada um de nós. Repare como Pedro faz algo realmente incrível. Ele vê Jesus caminhando sobre o mar e diz: "Se é o Senhor mesmo, manda eu ir até aí." E ele vai, ele realmente caminha sobre a água. Essa, meus irmãos e irmãs, na verdade é a caminhada da fé. É quando a gente decide acreditar que, apesar do mundo dizer que só o dinheiro e o poder importam, a gente pode viver de um jeito diferente porque Jesus nos chamou. O problema é que o vento não para só porque a gente começou a andar com Jesus. O vento continua lá, os desafios continuam lá. E Pedro comete o erro que todos nós cometemos. Ele tirou o olho de Jesus e começou a olhar para o tamanho das ondas. E quando o medo fica maior que a confiança, a gente começa realmente a afundar. Porém, o que eu mais gosto nessa história é o que vem depois. Pedro, ele não tenta nadar sozinho. Isso é muito interessante. Ele não tenta se fazer de forte. Ele simplesmente grita: "Senhor, salva-me." Essa é a oração mais poderosa que você pode fazer hoje, meu irmão, minha irmã. Jesus não fica parado assistindo Pedro se afogar para dar uma lição nele. Não.
Jesus estende a mão imediatamente. É assim que acontece, mas nós temos muita dificuldade em entender. Jesus pode até dar um puxão de orelha carinhoso, depois, perguntando por que Pedro duvidou, por que nós duvidamos. Mas o fato é que Jesus nos segura, ele entra no barco, acalma a tempestade. Não importa se você está começando sua caminhada agora ou se já está nela há muitos anos. Vai ter vento. Pode esperar. E você vai sentir medo às vezes. Mas Jesus adora resgatar pessoas. É para isso que ele veio. Portanto, acredite e peça. Jesus, salva-me. Rezemos. Senhor Jesus, dá-nos a fé necessária para tentar o impossível por Ti. E quando a nossa fé vacilar diante dos ventos da vida, estende Tua mão e salva-nos. Esteja, Senhor, sempre à nossa frente, indicando-nos por onde nós devemos andar, ao nosso lado, amparando-nos nas dificuldades e atrás de nós com todos os ventos, sob os comandos da sua mão, trazendo-nos proteção hoje e sempre. Senhor, derrame sobre nós as suas bênçãos, por intercessão da Virgem Maria, sob o título de Nossa Senhora Aparecida, de São Sebastião e São Cristóvão, de São Vicente e de Santa Rita. A bênção do Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.